Bom dia, bom dia, bom dia! E vamos nós para o nosso sexto dia de desafio. Sim, e hoje nós vamos falar sobre a voz que cala dentro de mim, a voz que fala dentro de mim. Eu tenho certeza que eu não sou a única, tenho certeza que você também entra em um desafio contínuo, às vezes, em calar a voz que está o tempo todo dizendo: você não é suficiente, você não é capaz, você não vai conseguir. Quem você pensa que é? Eles são melhores que você. Olha só pra você. Quantos de vocês aí também passam por essa situação? E vocês podem dizer, Eugênia, mas você passa por isso? Todos nós passamos. Todos nós temos nossos diálogos internos. Mas qual é a diferença? Vencê-los. E como é que eu faço isso? Gente, tem um versículo base que é Romanos 8:11 e ele fala: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, quando você coloca atenção em algo, ele cresce. Tudo que você coloca muita atenção. Imagine que você tem um desafio. E você tem infinitas possibilidades de resolver aquele desafio. Mas se você coloca atenção só no desafio, o que é que acontece? Você não consegue enxergar as possibilidades. Você não consegue olhar para as infinitas possibilidades de resolver aquele desafio. Por quê? Porque você só está focada ali, ó. Esse é o problema, esse é o desafio, é isso. E como é que eu vou fazer? E como é que eu vou fazer? E você não olha, mas peraí. Eu sempre trago um conselho para as minhas alunas. Para cada desafio que você tiver, lista pelo menos 5 possibilidades de resolução. Gente, não tem nada que não possa ser resolvido. Só a morte não tem problema. Não tem problema não. Só a morte. Só a morte a gente não consegue resolver. Mas todas as outras coisas a gente consegue. O problema é que a gente sempre está focado em olhar para o problema, para o desafio e não olhar para as possibilidades. E aí, o conselho que eu sempre trago é: se afasta do negativo. Começa a se afastar das pessoas que faz com que você reforce esse diálogo interno. Tem gente que quando se aproxima da gente, começa a falar tanta coisa ruim, que às vezes a gente se sente tão mal. Às vezes a gente tá tão bem, aí chega alguém que reclama tanto perto da gente e a nossa energia acaba se dissipando. Daqui a pouco você tá ali aqui, igual aquela pessoa. Quantas de vocês às vezes passam por isso também? Então, quais vozes você tem ouvido? A voz que te diz que você é capaz ou a voz que te diz que você não é capaz? Vou contar um testemunho para vocês. Em 2023, veio uma voz que falava que era para eu comprar uma Bíblia. E eu falava, não, como é que eu vou comprar uma Bíblia se eu nem sei ler? Na época, não era cristã. Eu falava, como é que eu vou comprar uma Bíblia se eu nem sei ler? Não sei ler Bíblia. Não faz parte do meu cotidiano. Mas aquela voz foi tão insistente, que eu falei, ok, vou comprar a Bíblia. Fui, comprei a Bíblia chegou e eu coloquei ela lá em cima da estante, como a maioria das pessoas fazem, né? Aberta, Salmo 91, e deixei lá. Várias coisas aconteceram depois, e em 2024, eu tive diversas crises. Eu entrei em uma depressão, eu tive crise de ansiedade, eu tive crise de identidade, eu passei por vários desafios, estava em um relacionamento onde fui abandonada e vieram desafios financeiros, um golpe financeiro, eu estava com uma loja e no meio disso tudo tive que fechar a loja. Resumo da ópera. Teve um dia que eu estava na janela do meu apartamento e veio uma voz
E a voz estava me sugerindo me jogar da janela do meu prédio. E ao mesmo tempo que veio essa voz, veio uma outra também que falou: abre a Bíblia. E na hora eu parei, como assim abre a Bíblia? E eu não tive a iniciativa de me jogar. A tentativa, eu não tive. Eu tive o pensamento. E voltei. A estante já era próxima, né? Fui na estante, peguei a Bíblia, fechei, porque ela estava aberta no Salmo 91. Fechei e abri. Quando eu abri, saiu Josué 1:9. Seja forte e corajosa. Seja forte e corajosa. E aí você fala: Eugênia, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Qual é a voz que a gente alimenta? Porque se eu não tivesse alimentado a voz que me pediu para comprar uma Bíblia, consecutivamente hoje vocês não estariam vendo esse vídeo. Porque eu não estaria aqui. Se aquela Bíblia não existisse na minha casa, naquele dia, naquele momento, eu não estaria aqui. Então a pergunta é: a que voz você tem dado ouvido? Todos os dias a gente acorda e sai 2 anjos, né? Um acompanhando o outro, um do bem e um do mal. A qual deles você dá ouvido? Aquele que você mais dá ouvido é aquele que mais te alimenta. Então, o que eu quero deixar aqui como mensagem para você é que você pare para analisar quais são as vozes que você tem alimentado. Elas estão te fazendo pensar que você é capaz, que você pode mais, ou elas estão te dizendo que você não é nada disso, estão te sabotando. Toda voz que te sabota, ela não é do Senhor. Toda voz que te sabota, ela não é uma voz que tá te impulsionando, que tá te catapultando para ir para frente, para conquistar. Então, tomem cuidado com as vozes que você escuta. E quando você tiver com muitos pensamentos aleatórios, pede ao Senhor para silenciar a tua mente. Tenta ficar parada em algum lugar específico e tenta silenciar a tua mente. Tenta ouvir o teu coração, o teu pulso. Eugênia, eu não consigo. Consegue. Sabe por quê? Porque eu também já fui essa. Que tinha uma vida no automático, sabe? Que eu não parava para escutar as pessoas, para prestar atenção nas pessoas. Eu tava o tempo todo reagindo. Precisa fazer isso, ok? Tem que fazer daquele jeito, tem que dar entrevista, tem um programa tal, E eu vivi tudo isso até que um dia o meu corpo me parou. Eu comecei a ter várias não é hematomas, mas placas começaram a sair no meu corpo. Várias placas. E começou a vir uma irritação. E ali era o meu corpo dando sinal. E pouco tempo depois, eu comecei a ter as crises de ansiedade. Eu tive as crises que literalmente me levaram a paralisar. Né? E eu parei. E aí veio o medo, veio o sentimento de incapacidade. E veio... né? Agora nesse ano o processo começou em 2023. 3 anos que isso tudo começou. E muita gente só tá ouvindo o meu testemunho a partir de agora, porque quando você tá na prova, quando você tá na situação, não é fácil. Gerar testemunho não é fácil. Gerar testemunho dói. Dói muito. Mas eu quero que você entenda que você é capaz. Lembra do exercício do dia 1? Eu sou o quê? Sou capacitada, sou escolhida, sou amada. O exercício do dia 2, do dia 3, do dia 4, do dia 5. E o processo de cura é assim. Dia após dia. Dia após dia. Você precisa olhar mais para você. Precisa prestar atenção em você, no teu corpo. O que é que o teu corpo tá falando? Como é que você tá reagindo? Como é que você tá respondendo às pessoas? Quais vozes você tem ouvido?
Então, a mensagem de hoje é sobre isso. Quais vozes você tem ouvido? E qual é a atividade? Você vai listar aqui quais são os pensamentos que mais te sabotam. E você vai reescrever eles, só que você vai colocar uma frase no final. Eu mereço ter e ser. Eu aceito tudo que o Senhor tem pra mim. Eu mereço ser, eu sou. Lembra da atividade dia 1? Eu mereço ser e ter. Então, vai fazer a atividade e pare para pensar quais são as vozes que você tem ouvido. Bom dia, até amanhã.